Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Na carta de Paulo a Filemon. Vamos dar continuidade às nossas meditações nessa carta, que nós começamos no domingo passado. Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler do versículo 8 ao 18. Todos encontraram? Eu farei a leitura. Peço que os irmãos acompanhem suas Bíblias com bastante atenção e receba a palavra de Deus com fé, esta que é inspirada, palavra do nosso Deus. Filemon, do versículo 8 ao 18, diz assim: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar nesse instante mais uma vez. Ó Deus, nós estamos, Pai, diante da Tua presença, diante da Tua palavra, ó Pai, e mais uma vez queremos rogar ao Senhor a Tua ajuda, a Tua iluminação, ó Deus, para que possamos entender e praticar a Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos da Tua instrução nesse momento. Por isso nós rogamos ao Senhor que fale conosco, que fale aos nossos corações através da pregação do Evangelho. Ó Deus, saímos daqui certos de que hoje o Senhor falou com cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como introdução para essa mensagem de hoje, eu faço lembrar uma das histórias mais belas do Antigo Testamento. A história de Davi e Mefibosete, que está narrada no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Todos nós conhecemos essa história. Mefibosete, ele era neto do rei Saul, e ele ficou aleijado, coxo, quando era criança, porque a sua babá o derrubou numa fuga durante um período de batalha. E meus irmãos, quando Davi se tornou rei, ele procurou saber se havia alguém da casa de Saul a quem ele pudesse demonstrar bondade, a quem ele pudesse agir de forma bondosa. E Davi descobriu a existência desse homem, neto de Saul, coxo, chamado Mefibosete. E Davi então traz esse homem para a sua casa real e concedeu a ele, irmãos, todos os privilégios de um príncipe, de um filho de um rei. É isso que o texto vai narrar lá no capítulo 9 de 2 Samuel. Davi restaurou a posição de Mefibosete, de alguém que fazia parte de uma família real. Ele tratou ele bem, não apenas naquele momento, mas o texto vai dizer que ele adotou ele e cuidou dele para o resto da sua vida. Irmãos, Davi poderia olhar para Mefibosete como um inimigo ou como uma ameaça, já que ele fazia parte da família real anterior. Davi poderia, irmãos, desconsiderá-lo, tratá-lo mal, pela forma com que o seu avô havia tratado Davi, perseguindo, querendo matar, fazendo mal contra aquele servo de Deus. Davi escolheu, irmãos, demonstrar bondade, misericórdia
para com aquele homem, adotando-o no seu círculo familiar, na sua própria casa e cuidando dele. Meus irmãos, as semelhanças dessa história do Antigo Testamento com esta carta de Paulo a Filemão são impressionantes. Vejam como essas duas histórias podem ser vistas de forma harmoniosa dentro dessa narrativa maior da Escritura, pois em ambas histórias se lê sobre a bondade de um homem que serviu de forma amorosa, de forma generosa, um homem necessitado. Perceba, irmãos, se nós fazermos um paralelo entre essas duas passagens, nós vamos ver muitas semelhanças. Por exemplo, Davi agiu de forma amorosa com Mefibosete, e Paulo aqui nesse texto diz que age também em favor de Onésimo em nome do amor. Lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 7 diz: disse Davi a Mefibosete: não temas, porque usarei de bondade para contigo em nome do teu pai Jonatas, por amor a ele, tu comerás pão sempre à minha mesa. E Paulo aqui dos versículos 8 a 10 diz: ainda que eu sinta plena liberdade em te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor. Sim, solicito-te em favor de Onésimo. E veja, irmãos, que assim como Davi adota Mefibosete como um filho, Paulo também trata Onésimo de forma paternal aqui nesse texto. 2 Samuel 9, versículo 11 diz: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E aqui no versículo 10 do texto que nós lemos diz: solicito-te em favor do meu filho Onésimo, a quem eu gerei entre algemas. Veja, irmãos, ambos demonstram amor através da reconciliação, através desta união, por reconhecerem, irmãos, a importância da família no reino de Deus. Veja, o interesse dos dois é o mesmo, embora seja em tempos e contextos diferentes. Davi, ele restaura a vida de Mefibosete porque ele entende a importância da família real. Paulo intercede em favor de Onésimo porque ele entende a importância da família na fé. Veja, irmão, essas duas passagens falando a respeito de um mesmo tema. Davi, o exemplo dele apontava para frente, apontava para o Evangelho, para uma obra que aconteceria. Jesus Cristo, o Filho de Deus, nos adota como filhos e nos faz sentar à mesa também. A passagem de Paulo aponta para trás, para uma obra que já foi realizada. Ele repete aquilo que Cristo fez, se colocando em favor de Onésimo, se colocando em seu lugar, intercedendo por ele, gerando ele como um próprio filho. É isso que o texto nos mostra, irmãos, esses textos de forma paralela. Paulo demonstra o poder do Evangelho aqui em sua própria vida, com seu próprio exemplo, e ele motiva a Filemão a fazer o mesmo. Veja, irmãos, Paulo não ensina o Evangelho em Filemão como ele ensina em Efésios ou em Romanos, por exemplo, em teses, em argumentações, em explicações passo a passo. Paulo não faz isso aqui em Filemão. Ele explica o Evangelho na prática, com o seu próprio exemplo, e ele motiva Filemão a fazer o mesmo. E ele já motivou Filemão de diversas formas. Nós vimos nos versículos 1 a 3 que Paulo motivou Filemão através da humildade e da identificação. Veja, ele está tratando o problema entre um servo e um senhor, dizendo: olha, Filemão, você tem que perdoar o seu escravo fugitivo. Eu sei do que eu estou falando, eu também sou prisioneiro de Cristo Jesus. E aí, irmãos, dos versículos 4 a 7, Paulo incentivou, motivou Filemão através da apreciação, elogiando seus atributos, reconhecendo as suas virtudes, a forma como ele tem abençoado e reanimado outros irmãos com o seu testemunho. E agora, irmãos, nesta passagem que nós lemos, do 8 ao 18, Paulo motiva Filemão mais uma vez a receber Onésimo de volta, perdoar o roubo que ele cometeu, os pecados que ele havia feito contra o seu Senhor, agora através de um apelo. Nesta sessão, Paulo faz vários pedidos, várias solicitações a Filemão em favor de Onésimo. Paulo desejava, irmãos, que Filemão perdoasse o escravo fugitivo, que agora era um recém-convertido, um irmão na fé, e o recebesse de volta na sua casa, igreja, como diz o versículo 2, como um irmão em Cristo. E Paulo sustenta, irmãos, essas petições em 3 fundamentos. A petição de Paulo está baseada no amor e no perdão que todo crente deve estar disposto a demonstrar aos seus irmãos da fé, versículos 8 a 10. Depois, irmãos, Paulo vai basear a sua argumentação no fato de que Onésimo, que era um homem inútil, agora era alguém útil ao Evangelho, ao próprio Filemão, foi útil a Paulo na prisão. É o que vai dizer os versículos 11 a 16. E por último, irmãos, Paulo intercede em favor de Onésimo, colocando a si mesmo como uma garantia, como fiador de Onésimo, e se comprometendo a reaver todos os prejuízos
todas as defraudações que Onésimo havia causado ao seu proprietário. Isso está nos versículos 17 e 18. Na passagem anterior, irmãos, nós vimos o caráter de alguém que perdoa os pecados do seu irmão. Nós vimos aqui o caráter de Filemão como alguém que está preocupado com o bem-estar da igreja. E agora nós vamos ver, irmãos, a intercessão de Paulo a Filemão em favor de Onésimo, nessas 3 divisões que eu acabei de mencionar. Então, Paulo intercede em favor de Onésimo em nome do amor e do dever cristão. Peço que os irmãos leiam, por favor, os versículos 8 a 10. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Veja, irmãos, Paulo começa a construir a sua defesa em favor de Onésimo a partir do que ele havia dito nos versículos 1 a 7. Isso fica claro, irmãos, nas primeiras palavras do apóstolo Paulo aí na porção que nós lemos. O texto diz, pois bem, aí no versículo 8. Essa expressão, irmãos, tem um sentido de portanto. Ou seja, Paulo está chegando a uma conclusão daquilo que ele havia dito nos versos anteriores. Paulo está dizendo, em outras palavras, parafraseando, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, Filemão, já que tu és um colaborador, olha, Filemão, já que você hospeda a congregação dos colossenses na sua própria casa, já que você se preocupa com o bem-estar da igreja, já que você demonstra fé, amor, comunhão com Jesus Cristo e com o povo de Deus, a ponto de reanimar os crentes, a ponto de reanimar a mim mesmo, a ponto de ser motivo das minhas orações de gratidão a Deus, já que você é alguém que anima as pessoas com o teu testemunho, já que tu é tudo isso, Filemão, deixa eu te pedir um favor. Deixa eu te pedir uma coisa. Então veja, irmãos, este é o sentido dessas primeiras palavras de Paulo. Pois bem, Paulo estava animado, irmãos, com o exemplo que Filemão havia dado. Ele recebeu notícias de Filemão na prisão e aquilo reanimava ele. O testemunho de Filemão deixava ele alegre. Era como um alívio naquele momento de prisão. Mas agora, irmãos, Paulo oferece outra oportunidade para Filemão continuar demonstrando esse mesmo testemunho. Veja, irmãos, isso mostra que os elogios de Paulo a Filemão não eram bajulações. Veja, Paulo reconhece os seus atributos, a forma fiel, responsável e amorosa como ele tem ajudado na obra do Senhor, mas ele termina dando mais um desafio a Filemão, dizendo: olha, Filemão, você é tudo isso, mas continue sendo assim. Eis aqui uma oportunidade, perdoe Onésimo, perdoe o que ele te fez, recebe ele de volta, não como escravo, mas agora como irmão, como membro da igreja de Cristo aí entre os colossenses. Continue mostrando esse amor, Filemão, continue mostrando essa dedicação, esse compromisso, essa fé, essa comunhão com Deus e com o povo de Deus. E nesse pedido, irmãos, Paulo afirma, interessante no versículo 9, que ele poderia ter usado a sua autoridade apostólica, e Filemão tão somente deveria obedecer. Paulo, na posição de líder da igreja, Filemão deveria tão somente demonstrar obediência total. Paulo, irmãos, já era idoso, ele diz aqui, ele merecia consideração, muito mais agora pelo fato dele estar preso em Roma por causa do Evangelho, por ser ele um prisioneiro de Cristo Jesus. Ele merecia respeito ao seu ministério, à sua autoridade espiritual, mas Paulo não apela para essas coisas, irmãos. Paulo diz: olha, embora eu tenha plena capacidade, embora eu tenha plena liberdade de te pedir o que convém, o que eu julgar ser certo em nome do Senhor, eu prefiro apelar, Filemão, em nome do amor que você já tinha demonstrado a todos os santos. Versículo 5. Por isso, irmãos, ele diz isso no versículo 9. É curioso, irmãos, e digno de nota, que Paulo não apele para o desejo natural que nós temos de dar ordens. Veja, Paulo não se apoia nisso ao advogar a causa de Onésimo, embora ele pudesse. E é claro, irmãos, Paulo não abre mão totalmente da sua autoridade apostólica. O ponto, irmãos, é que ele acredita que o amor era um motivador muito maior. Ele tinha um potencial de motivar muito mais o Filemão a fazer aquilo que era certo. Ele utiliza, irmãos, isso, a verdade de que Filemão deveria perdoar Onésimo, somado ao amor. Isso, irmãos, é muito parecido com o que Paulo diz em Efésios, capítulo 4, versículo 15. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja, irmãos, veja a lição preciosa que Paulo nos ensina aqui. Nós devemos dizer a verdade aos nossos irmãos, custe o que custar, mas essa verdade deve ser dita em amor.
essa frase de Paulo aqui, irmãos, tem o desafio de reconciliar aquilo que nunca deveria ser separado: verdade e amor. A verdade, irmãos, não passa de ideologia barata, sem a aproximação, o tato, a misericórdia que é demonstrada através do amor. Por outro lado também, irmãos, o amor, por sua vez, sem a base segura da verdade, sem essa referência à verdade, se torna sensacionalismo, se torna algo vazio, sem sentido. Se verdade sem amor é legalismo, amor sem verdade, irmãos, é contraditório, é hipocrisia. Veja, nós não podemos separar as duas coisas. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós vamos corrigir alguns irmãos nossos, irmãos na fé, nós vamos exortá-los, e nós fazemos isso muitas vezes sem nenhum tato, sem nenhum amor. É claro que a verdade deve ser dita, custe o que custar, mas nós devemos fazer isso, irmãos, sempre em amor. Nós devemos fazer isso pelo bem-estar do nosso irmão. Por outro lado, irmãos, mero amor faz com que muitas vezes deixemos de dizer verdades que os nossos irmãos precisam ouvir. Por fim, irmãos, depois de estabelecer o amor como base da sua defesa, do seu argumento em favor de Onésimo, Paulo registra o fato de Onésimo agora ser uma nova criatura. Paulo está dizendo a Filemão: olha, Onésimo agora é crente, ele é o meu filho na fé, eu mesmo o gerei entre algemas. Por isso Filemão deveria perdoar o que Onésimo fez com ele. Mas o comentarista Wiersbe, ele faz um comentário interessante, irmão. Ele faz uma ressalva importante sobre isso. Ele diz o seguinte: não significa que a conversão de Onésimo alterou a sua situação legal como escravo, nem que cancelou a sua dívida para com a lei ou para com Filemão, seu proprietário, mas quer dizer que diante de Deus e do povo de Deus, Onésimo havia passado a ocupar uma nova posição, e Filemão deveria levar isso em consideração. Veja, irmãos, a conversão não elimina as consequências dos pecados que nós cometemos no passado, na nossa vida pregressa. Talvez mesmo depois de crente, mesmo depois de arrependido dos nossos pecados, muitos de nós aqui temos que lidar com pecados que nós cometemos lá atrás. Muitas pessoas, irmãos, cometeram coisas terríveis. Nós cometemos coisas terríveis na nossa antiga vida, e muitos de nós muitas vezes temos que lidar com a vergonha, a humilhação e consequências às vezes mais sérias, prejuízos mais sérios de coisas que nós cometemos antes da nossa conversão. Deus nos perdoa, Deus nos limpa dos nossos pecados, Deus nos purifica e não mais lembra dessas coisas. Mas, irmãos, tudo aquilo que nós cometemos no passado não é anulado, as consequências certamente virão. Veja, Filemão deveria perdoar Onésimo. Onésimo era o seu escravo, fugiu, roubou ali algum valor dele, mas perante a lei civil, e se Filemão requerisse ali o dinheiro que Onésimo defraudou, Onésimo deveria pagar, irmãos, porque isso não anula, a conversão não anula essas coisas. Porém, irmãos, perante Deus e perante o povo de Deus, isso deve ser levado em consideração. A palavra de Deus diz que já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Veja, irmãos, nós não devemos chegar a conclusões a respeito de pessoas pelas coisas que elas faziam no passado. Deus aceita pecadores arrependidos, irmãos, não pessoas que se julgam perfeitas, não pessoas que se julgam certas. Jesus veio para os doentes, para aqueles que entendem que precisam de médico. Davi poderia ter condenado Mefibosete por causa do passado que ele teve com seu avô. Filemão poderia ter punido, açoitado e talvez até matado Onésimo pela lei, por causa do roubo e da fuga. Mas eles não fizeram isso, irmãos. Assim também Deus poderia nos punir, poderia nos lançar no inferno eternamente por causa dos pecados que nós cometemos contra Ele. Mas Ele nos amou, irmãos. Ele enviou o seu Filho, pagou a nossa dívida, e hoje nós podemos ter plena comunhão com Ele e com o seu povo. Amém? Paulo intercede a Filemão em favor de Onésimo, em nome do amor e do dever cristão. E na sequência, irmãos, Paulo vai interceder em favor de Onésimo pelo serviço útil que Onésimo prestaria. Peço por favor que os irmãos leiam do 11 ao 16. Ele antes foi inútil, atualmente, porém, é útil aqui e ali. Eu, o bem-vindo de volta em pessoa, quero dizer, no meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento,
para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que eu recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Veja, irmãos, depois de Paulo estabelecer aqui a base da sua defesa, que é o amor e o dever cristão de perdoar os irmãos na fé, Paulo começa, irmãos, a tentar convencer Filemon de que perdoar e receber Onésimo de volta não era apenas uma demonstração de bondade e um dever a ser cumprido, era uma bênção para a vida dele. Paulo está dizendo: olha, Filemon, receber Onésimo de volta da sua casa, restaurar a sua posição, agora não mais como escravo, mas como um irmão, era algo que traria bênção sobre a sua vida, porque Onésimo vai ser útil a você, assim como ele foi útil a mim, me servindo aqui na prisão em Roma. E o mais curioso disso tudo, irmãos, e Paulo foi intencional ao dizer isso, é que o nome de Onésimo, este nome Onésimo, significa útil. Este é o significado do nome de Onésimo. E Paulo aproveita isso e faz um jogo de palavras aqui. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Filemon, o útil era inútil, mas agora é útil. Agora ele faz jus ao seu nome. Agora ele age de forma coerente com o seu nome. A ideia de Paulo é mostrar a Filemon, irmãos, que Onésimo foi radicalmente transformado pela graça de Deus. Ele diz: Filemon, o Onésimo que está voltando para casa não é mais o mesmo. Ele nasceu de novo. Ele agora é o teu irmão, é meu irmão. Ele agora é um filho de Deus. Ele está transformado pela graça de Deus. E isso não deve, e por isso você não deve ter receio em recebê-lo de volta. E ainda, irmão, sobre o significado dos nomes, o nome de Filemon também não deve passar despercebido. Porque o nome Filemon significa o afetuoso, ou aquele que é bondoso. Ora, irmãos, se era esperado que Onésimo, que se chamava o útil, agisse de forma coerente com o seu próprio nome, o que dizer então de Filemon? Veja, irmãos, o argumento de Paulo aqui é brilhante. Assim como Onésimo deveria ser útil, Filemon também deveria ser bondoso, generoso e acolhê-lo na sua casa de volta, bem como na igreja de Cristo. Paulo está, irmãos, convencido de que a conversão de Onésimo foi algo que de fato aconteceu. Primeiro, pelo fato de Paulo tratá-lo como seu próprio filho. Paulo tem certeza que Onésimo agora é uma nova criatura. E ele também, irmãos, encara o fato de que mandar Onésimo para Filemon era um sacrifício pessoal. Paulo afirma aí no versículo 13 que ele mesmo queria ficar com Onésimo e estar na pele de Filemon e poder, no lugar de Filemon, desfrutar das bênçãos que Onésimo poderia oferecer. Versículo 13 diz: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo está dizendo assim: Filemon, eu sei que é difícil perdoar o que Onésimo fez. Eu sei que ele te deu prejuízo, ele fugiu, te deixou na mão, era o teu escravo, talvez eu ocupasse algum papel importante, mas veja, apesar de tudo isso, você está numa posição privilegiada. Eu queria estar no teu lugar, eu queria poder perdoar esse homem e recebê-lo de volta na minha casa, na minha vida, porque ele é alguém útil, tanto a ti como a mim. Ele é alguém que vai servir a você e ao propósito do trabalho cristão. Mas ele entende, irmãos, que há uma questão jurídica aqui. Filemon é o proprietário legítimo de Onésimo. Era assim que as coisas funcionavam na época. Filemon era o dono de Onésimo, o seu senhor. Somente Filemon poderia decidir o destino de Onésimo. Só ele poderia decidir o que iria acontecer. E Paulo encoraja para fazer a coisa certa: perdoar e aceitar aquele homem arrependido. Paulo diz: eu lhe envio do meu próprio coração. Veja, Paulo envia Onésimo como um pedaço de si mesmo a Filemon. E aliás, era assim mesmo que Filemon deveria recebê-lo, de acordo com o versículo 17. Ele diz: recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo, irmãos, agiu com respeito a Filemon. Os dois eram companheiros. Paulo não queria que Filemon agisse por obrigação, como diz o versículo 14. Ele queria que Filemon demonstrasse amor de forma voluntária, de forma livre. Filemon era o seu companheiro e ele não queria agir sem o consentimento dele. Então Paulo apela à consciência de Filemon, mais uma vez aqui, consciência de que todo o bem que possui como cristão, a confiança que Onésimo será livre, que será perdoado. Irmãos, o argumento de Paulo
no versículo 15, ganha um tom um tanto quanto mais dramático aqui nessa epístola de Paulo. Os versículos 15 e 16 são versículos-chave na carta de Paulo a Filemão. Paulo dá um tom dramático aqui nesse versículo 15 para dizer que a fuga de Onésimo foi na verdade um ato da providência de Deus. Olha o que Paulo diz: ele não fugiu, eu acredito que ele foi afastado temporariamente de você, Filemão, a fim de que você receba-o de volta para sempre. Paulo está dizendo, irmãos, que esse triste episódio do roubo e da fuga de Onésimo foi na verdade um ato da soberania de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: Filemão, você perdeu um escravo e está ganhando de volta um irmão. Filemão, a posição que você tinha, a relação que você tinha com Onésimo era temporária. Muitas coisas poderiam acontecer. Seu escravo poderia morrer, poderia comprar a própria liberdade, poderia ser vendido, comprado por outro senhor. A relação de vocês era transitória. Veja, Filemão, você perdeu um escravo que poderia ser afastado de você, mas agora você ganhou um irmão de volta para sempre. É o que Paulo diz: pois acredito que ele foi afastado temporariamente de ti, a fim de que o recebas para sempre. Veja, irmãos, Paulo está dizendo: olha, ele agora é o meu irmão na fé, ele é o teu irmão na fé. Filemão, recebe ele de volta, porque você nunca mais vai se afastar de Onésimo, porque agora ele é um filho de Deus. Você também estará com ele, Onésimo, Filemão, na ressurreição. Você habitará com ele no novo céu e na nova terra. Você vai viver eternamente com Onésimo. Recebe ele de volta. É o mais lógico a se fazer. E o versículo 16 reforça ainda mais essa ideia. Paulo diz que Onésimo não era mais escravo, agora ele era um irmão caríssimo. Ele diz: quer na carne, quer no Senhor. Então, pela fé no Senhor Jesus Cristo, no Cristo ressurreto, tanto Filemão quanto Onésimo se tornaram filhos de Deus. E filhos do mesmo pai são o quê? São irmãos. Filhos do mesmo pai são irmãos. Não importa se um deles é senhor, se um deles é escravo, em Cristo eles são irmãos. É impressionante, irmãos, ver a providência de Deus demonstrada aqui nessa história. De forma prodigiosa, Deus dirigiu todas as coisas, administrou aquela situação terrível, Filemão foi roubado por Onésimo, Onésimo fugiu, mas Deus contorna toda aquela situação, traz Onésimo de volta, e agora como irmão. Se Onésimo fosse castigado e punido pelo seu roubo, a justiça de Deus seria feita da mesma forma, mas Deus fez algo muito mais belo aqui, e devolveu ele como um irmão em Cristo. Nós vemos, irmãos, a nossa história na história de Onésimo. Nós também vivíamos em fuga, nós também nos afastamos do nosso lar, nós também fugimos da casa do nosso pai, nós também carregávamos uma bagagem de pecado, mas nós fomos trazidos de volta, irmãos, não mais como pecadores, não mais como escravos, não mais como devedores. Nós fomos trazidos de volta agora, irmãos, como membros de uma família, como membros da família de Deus. Veja, irmãos, nós vemos a nossa história impressa aqui nessas palavras. Paulo intercede em favor de Onésimo, em nome do amor e do dever cristão, em nome do serviço útil que ele prestaria a Filemão e ao trabalho cristão. E por último, irmãos, Paulo intercede sendo ele mesmo o fiador, a garantia pela vida de Onésimo. Peço que os irmãos leiam, por favor, os versículos 17 e 18. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha honra. Veja, irmãos, este é o ápice desta sessão que nós acabamos de ler. Paulo não apenas intercede em favor de Onésimo, ele não está apenas advogando a sua causa, implorando para que Filemão o receba de volta. Mas, irmãos, ele está literalmente se colocando por completo ele está totalmente engajado na reconciliação desses irmãos. Paulo faz tudo o que está ao seu alcance para que eles se reconciliem, para que eles vivam em harmonia. Mas esses dois versículos, irmãos, são as últimas garantias de que Paulo estava disposto a fazer tudo o que fosse possível para o benefício daqueles irmãos na fé. No versículo 17, irmãos, Paulo apela para a consciência de Filemão, dizendo que se de fato Filemão lhe tinha consideração por Paulo, se de fato eles eram companheiros, se havia alguma irmandade entre eles, se Filemão o considerasse assim,
ele iria receber Onésimo como estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Paulo está dizendo: se você me considera Onésimo, você vai receber, Filemão, você vai receber Onésimo como se fosse a mim mesmo. Irmãos, olha o que Paulo está fazendo aqui. É importante essa informação, porque é o que tudo indica, não foi Paulo que plantou a igreja em Colossos. Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz que quem plantou aquela igreja foi Epáfras, sobre a influência e as instruções de Paulo. Certamente os colossenses gostariam de receber uma visita de Paulo. Certamente Paulo gostaria de visitar os colossenses, mas ele estava preso em Roma. E ele chega a dizer, irmãos, que receber Onésimo de volta era como se estivessem recebendo ele mesmo. Paulo ter dito isso, irmãos, devia ser recebido com um certo impacto por aqueles irmãos. Paulo demonstra, irmãos, o sacrifício que ele faz aqui em favor de Onésimo, em favor da reconciliação dele com Filemão e das lições que isso traria aos outros irmãos, uma vez que outros irmãos da igreja, os mais abastados, também tinham escravos. Isso era uma lição importante para eles. Irmãos, Calvino diz que essa atitude de Paulo aqui foi de humilhação. Calvino diz: aqui ele se humilha ainda mais, transferindo os seus próprios direitos, a sua própria dignidade a um desertor, a um escravo, ladrão e fugitivo, colocando-se em seu próprio lugar, justamente como logo depois se oferecer como seu fiador, como a sua garantia. Veja, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui? Ele se humilha, se coloca no lugar de um pecador e se compromete a pagar as suas dívidas. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Paulo não está ensinando o evangelho aqui, irmãos, com ideias, com palavras. Embora isso deva ser feito, ele faz isso em outras cartas, mas aqui em Filemão ele faz diferente. Ele demonstra com atitudes o que é o evangelho. Quem foi, irmãos, que se humilhou, que assumiu o lugar de um ladrão? Quem se humilhou em favor de um salteador? Quem foi que assumiu essa posição humilhante para que pessoas que não merecem possam ser abençoadas, possam ser recebidas na família de Deus? Foi Jesus Cristo. Paulo está imitando Jesus aqui, irmãos, com o seu exemplo. Como bem colocou Calvino, irmãos, Paulo se humilhou e foi fiador de Onésimo. Versículo 18 mostra isso de forma clara. É deste versículo 18, que nós deduzimos que Onésimo roubou a Filemão. O texto não diz que ele roubou a Filemão, mas a partir desse versículo 18, Paulo dizendo que se ele deve alguma coisa, se ele causou algum prejuízo, Paulo diz: põe na minha conta, eu vou pagar. Disso nós entendemos que provavelmente foi isso que Onésimo fez, roubou a Filemão. E este era um costume de escravos fugitivos. Quando o escravo fugia da sua casa, geralmente era por causa de roubo. Veja, irmãos, Paulo não queria que nada impedisse a reconciliação daqueles irmãos. Ele sabia que pela lei civil Onésimo devia a Filemão. Por isso ele se compromete a pagar todos os prejuízos que o escravo porventura pudesse ter causado. Tão grande, irmãos, era a sua benevolência, tão grande era o seu compromisso com essa reconciliação, que Paulo estava disposto a se sacrificar pela satisfação de Filemão em relação a esse crime. Mas é também, irmãos, a possibilidade de Paulo estar tapando uma brecha aqui, porque muitos escravos poderiam ver isso e, depois de ter roubado os seus senhores, fingir ser convertido a Cristo para também ter suas dívidas perdoadas. Paulo diz: olha, você deve perdoar Onésimo, esse é o seu dever como cristão, continue demonstrando essas atitudes. Mas Onésimo, você deve a Filemão. Mas como o compromisso com a reconciliação era muito maior, Paulo, como um ministro da reconciliação, ele diz o seguinte: eu vou pagar a tua dívida. Isso mostra, irmãos, que Paulo sabia separar as coisas e fecha essa brecha para que outros escravos não usassem isso como pretexto para roubar. Mas, irmãos, o verdadeiro e mais importante significado dessa atitude de Paulo é que ela reflete a mensagem do Evangelho. Paulo retrata com a sua ação a obra redentora de Cristo como o nosso substituto. Paulo se colocou de forma substitutiva em favor de Onésimo. Assim também Jesus Cristo se colocou de forma substitutiva em nosso lugar. O Pai nos recebe porque Cristo sofreu a nossa culpa. Desse mesmo modo, irmãos, Paulo imita a Jesus aqui em sua identificação com este homem pecador. Para terminar, irmãos, essa nossa meditação de hoje, eu queria que você imaginasse Mefibosete, um aleijado, neto de um rei fracassado, morava numa terra infértil chamada Lodebar,
totalmente esquecido, totalmente abandonado, desprezado, e Davi o recebeu em sua própria casa, não como um servo, não como um escravo, mas como um membro da família, dando a ele todos os direitos e os privilégios de um filho do rei. Imagine, irmãos, Onésimo, um escravo, ladrão e fugitivo, que roubou, quebrou a lei de Deus, quebrou o mandamento do Senhor, quebrou a lei civil, e Paulo encontrou-se com ele em Roma, pregou o Evangelho, ele creu na mensagem do Evangelho, foi gerado ali naquele contexto, como diz Paulo, entre algemas, e Paulo então intercede por ele, paga as suas dívidas, lhe reconcilia com o seu Senhor, lhe manda de volta para casa, e agora ele faz parte da família da fé. E agora imagine, irmãos, eu e você, nós, que também éramos defeituosos, que também éramos desprezados, que também estávamos na terra do esquecimento. Nós também, irmãos, éramos fracassados, pecadores, indignos, como cada um desses personagens que eu acabei de citar. Mas Cristo, irmãos, tomou o nosso lugar, nos limpou, nos purificou, nos restituiu, irmãos, pagou as nossas dívidas com Deus e nos inseriu na família de Deus por meio da humilhação e do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, olhar para a carta de Filemão e, além de ler sobre a história de Paulo, Filemão, Onésimo e os cristãos colossenses, que nós possamos também ver a nossa história escrita nas entrelinhas deste texto. Amém, irmãos? Que Deus então nos abençoe e aplique a sua palavra em nosso coração. Vamos orar?